Boa noite, amigos. É muito bom estar mais uma vez aqui falando sobre o Evangelho, sobre as passagens de Jesus, já que a gente está passando por um momento tão delicado e tão difícil, né, que é essa pandemia. A gente está tendo muitas perdas, passando por situações difíceis, por dores, vendo as pessoas passando por tantas dificuldades, né? Esse momento em que a gente se encontra ainda em casa, sem poder ter aquele momento de liberdade que tínhamos antes, a gente ainda está um pouco receoso e um pouco ainda com medo, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas é muito bom que a gente ainda tem esses momentos para a gente poder estar falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, que é o tema do causa das aflições. Não é bem atual com isso que a gente está passando agora, né, por essas aflições. E a gente vai ver, né, as causas das nossas aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, né? O que eu estou fazendo hoje para poder, o que eu estou fazendo e o que eu fiz para eu estar passando por essas dificuldades, por essas aflições, né? O que eu fiz nas minhas vidas anteriores para que hoje eu passe por essas aflições. Então a gente vai estar aqui falando a respeito disso, né? E antes da gente iniciar, eu estava lendo uma página hoje e a página ela diz é Fortaleza do Vinha de Luz. E numa dos itens, um pedacinho, na parte final quase da página, diz assim: que seria da criança sem a experiência? Que seria do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder, ao alargamento do caminho. Então, nada mais é do que as dificuldades, elas são necessárias para o nosso crescimento. Os problemas, eles são necessários para que a gente possa aprender e crescer com eles. Né? Quando fez essa comparação, o que seria da criança sem a experiência, é o que seria de nós sem as encarnações. O que seria de nós sem esse crescimento que é? A gente só consegue crescer e evoluir através da encarnação, da reencarnação, né? E na reencarnação, a gente consegue, através das aflições, dos sofrimentos, ter esse crescimento, essa evolução. Né? Quando a gente convive com pessoas que a gente teve algum problema no passado, que a gente teve dificuldade de convivência em outros séculos e que agora vem como nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, e é onde a gente aprende a amar. Né? Quando eu sempre falo isso, que na passagem que Jesus disse que é necessário que a gente ame os nossos inimigos, a gente sempre pensa assim, não tem como eu amar, né? O que eu mesmo falo às vezes nas minhas palestras, o que a gente pode é não desejar o mal para o nosso inimigo, é fazer uma prece para ele. Mas se a gente parar e pensar, a gente convive com os nossos inimigos e a gente ama os nossos inimigos. Quando a gente recebe aquele espírito como filho, e aquele espírito foi um inimigo nosso do passado. Então a gente ama sim os nossos inimigos. A reencarnação é para isso. É para a gente aprender a amar os nossos inimigos, convivendo com os nossos inimigos. Como nosso filho, como nossos pais, como nossos irmãos, como nosso esposo, nossa esposa, como os nossos amigos. Então, desta forma, a gente ama, a gente aprende a amar os nossos inimigos e perdoar os nossos inimigos. E as aflições,
elas são as consequências das nossas falhas morais. Elas são as consequências das nossas dificuldades morais que a gente ainda tem. Então, quando eu venho com uma dificuldade, quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, vamos falar um problema de saúde, né? Vamos falar da parte física. Quando eu tenho um problema de saúde e que eu tenho a certeza que eu não fiz nada nessa vida para estar passando por isso, então que eu tenha a certeza que eu fiz em outras vidas, né? Porque o meu perispírito veio lesionado. Eu consegui lesionar o meu perispírito com alguma coisa que eu fiz no meu passado e que agora a consequência está sendo uma doença. Então, se eu abusei do tabaco, se eu abusei do álcool, se eu abusei das drogas, se eu abusei da comida, qualquer coisa que eu tenha abusado, se eu pratiquei um suicídio em outra vida, agora eu vou vir, mas eu vou trazer toda a dificuldade que aquilo me causou. Então eu prejudiquei o meu perispírito e agora eu venho e trago esses problemas comigo. Agora, isso não quer dizer que eu também possa causar alguma coisa, algum problema, algum sofrimento e alguma doença. A gente está falando da parte física ainda, não é? Aqui mesmo, nessa vida mesmo. Eu posso também, através dos meus excessos, me prejudicar e estar passando por algum problema que eu mesmo causei agora, nesta vida, nessa encarnação. Então a gente às vezes só acha assim, eu estou passando por isso porque em outra vida eu fiz isso. Mas às vezes eu passo por algumas situações e algumas dores que eu fiz nessa vida mesmo, né? São as nossas más escolhas. Às vezes eu tenho, eu vejo muito exemplo das pessoas que escolhem o caminho errado na vida. Você tem a oportunidade de estudar, de crescer, de ter um bom emprego, de ter uma boa família, e você escolhe totalmente o contrário daquilo. E aí, quando chega num certo grau da sua vida, você vê que você não conquistou nada, e aí você fala que eu tinha que passar por isso. Não, você não tinha que passar por isso, não, porque isso aí não era dívida nenhuma de passado. Isso aí é um problema de que você não soube fazer boas escolhas e aí agora você está sofrendo com as suas escolhas que você fez. Então é o quê? São as consequências da sua dificuldade moral. Um exemplo muito bom que a gente tem é o exemplo assim, eu trabalho, meu serviço é 7 horas da manhã, aí eu acordo 15 para as 7 para ir trabalhar. Então eu já vou na correria, já me arrumo naquela correria, já não tomo um café direito, já saio de casa atrasada. Aí, se eu pego um trânsito, eu já começo a reclamar do trânsito. Se eu vou de ônibus, pior ainda. Mas se é o meu carro, eu já fico desesperada porque tento cortar caminho e aí piora a situação. E aí eu chego atrasada no serviço. Aí eu chego no serviço, uma criatura boa, bem-humorada, chega para mim e fala bom dia. Aí eu falo bom dia só se for para você, porque para mim o dia já começou horrível. Agora, o dia começou horrível para mim por quê? Por causa da minha dificuldade moral, por causa da minha inconsequência, por causa da minha falta de programação. Porque se eu tivesse me programado a acordar mais cedo, ter mais calma, ser mais cuidadoso, eu teria chegado na hora, eu não teria passado por nenhum estresse e eu estava numa boa no meu serviço. Mas aí o meu dia já começa ruim por causa da minha falta de organização. Aí eu quero culpar quem? Culpar os astros? Eu quero culpar é coisa do meu passado, a minha vida passada, e por isso que eu estou assim, por isso que a minha vida não dá certo, por isso que o meu dia começa ruim? Não, é por culpa minha mesma. Então a gente tem que estar sempre com cautela, estar sempre com muita preocupação com isso.
de que nós fazemos a nossa vida ser melhor ou pior. Não adianta eu culpar ninguém. Não adianta eu culpar o próximo, não adianta eu culpar o meu companheiro porque a minha vida não está boa, porque se a minha vida não está boa, sou eu que faço ela ser boa ou não. São as minhas escolhas. A mesma coisa. Ah, o meu casamento é horrível, meu casamento não é um bom casamento. Ah, é essa aflição, eu vou passar pro resto da vida. Ah, porque eu sofro. Mas, poxa, mas a escolha foi minha. Eu tive várias opções no meu passado. Aí eu escolho uma pessoa para ser o meu companheiro e eu não escolhi bem a pessoa porque eu sabia como que era, mas eu com aquela esperança de depois que casa tudo vai mudar. Se eu já sabia que ele tinha, um exemplo, se ele tinha vários vícios e agora eu casei e eu estou sofrendo por causa desses vícios, a culpada é quem? Sou eu mesma. Eu não posso culpar ninguém pela escolha que eu fiz, pela vida que eu tenho. Porque eu é que escolhi. Ninguém muda ninguém. Então eu não posso ir para uma relação achando que eu vou fazer ele mudar. Eu não vou. Assim como ele não vai me mudar, eu também não consigo mudar ele. Né? A pessoa que vai ter a opção de se melhorar, de se modificar. Não é o outro que vai fazer eu me modificar, eu me melhorar. Então, se a vida de a dois é comparada a um. Às vezes as pessoas falam, minha vida é um inferno, por culpa sua mesmo. Porque você teve a opção de fazer diferente e não fez. Da mesma forma é a profissão. Eu queria tanto ser tal coisa, mas eu vou ser essa aqui. É mais fácil, é mais barato, é menos, não preciso estudar tanto. Né? Por causa da nossa preguiça, a gente às vezes escolhe certas coisas e depois a gente se arrepende pro resto da vida. Aí eu vou culpar quem? A espiritualidade que é culpada porque eu queria ser enfermeira e sou babá? Porque babá eu não preciso estudar, eu não gosto de estudar. Enfermeiro eu ia ter que estudar muito. E ia ter que estudar muito. Né? Mas se é uma coisa que você queria, você ia estudar, você ia correr atrás e você agora ia estar feliz, ia estar satisfeita. Mas não. Eu tô trabalhando de babá, mas eu faço com má vontade, eu cuido mal do filho dos outros, porque não era isso que eu queria. Então vale a pena? Então são nossas escolhas que nós fazemos e aí a gente às vezes sofre, a gente sente, mas por escolhas nossas. Então que a gente tenha essa certeza de que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Isso a gente sabe, que nada é por acaso. Tudo que acontece tem uma razão de ser. E principalmente as nossas escolhas é que vai fazer a diferença. Então, eu sempre falo isso. Se eu quero que na minha próxima encarnação eu seja melhor do que eu sou hoje, eu tenho que fazer hoje a mudança. Eu não posso querer mudar na minha próxima encarnação. Eu tenho que mudar agora. Eu tenho que deixar certos vícios agora. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar agora. Eu tenho que começar a agir diferente agora. Para que na minha próxima vida, não sei em qual planeta, se nesse ainda, não sei, mas que seja melhor que hoje, que seja melhor que agora. E pensar também no meu amanhã, né? Se hoje eu errei, amanhã eu vou melhorar. Amanhã eu vou procurar não errar mais. A nossa vida é assim, a gente tem que estar sempre pensando no agora e no amanhã. Eu não posso ficar pensando no meu passado. Eu tenho que me preocupar com hoje para mim poder melhorar amanhã. Tanto no hoje, como no hoje nessa encarnação. Tanto no amanhã, dia 28, 29, como no amanhã na minha próxima reencarnação. Então, se passamos por dificuldades, por doenças, por dores, por sofrimento, por misérias, é porque temos a necessidade de passar e que a gente possa fazer de tudo
para não passar mais por isso. E se a gente está passando, que a gente possa mudar, que a gente possa fazer diferente. As dores todo mundo tem suas dificuldades. Todos nós temos nossas dificuldades, os nossos problemas, e agora muito mais. Mas que a gente tenha fé, que a gente possa entregar nas mãos de Deus, nas mãos da espiritualidade, porque as coisas vão melhorar. E que a gente possa fazer por onde, para que essas aflições possam diminuir. Não adianta nada eu ficar reclamando das dores, ficar reclamando da minha vida, das minhas dificuldades, se eu não faço nada para mudar. Vai ser uma encarnação atrás da outra e eu passando por dificuldades e por sofrimentos. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que me modificar. Porque, como disse na página hoje, o que seria da criança sem a experiência? Então, a gente está tendo a experiência para quê? Para a gente poder crescer, para a gente evoluir. A criança passa pelas experiências para crescer, para evoluir, para aprender com as dificuldades. Então, que nós possamos aprender com as nossas dificuldades. Que a gente possa aprender com as experiências que a gente está passando. Que a gente possa aproveitar todos esses momentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, que Jesus possa estar sempre, que a gente possa estar sempre pedindo orientação e amparo de Jesus, orientação e amparo dos nossos amigos superiores espirituais e confiando muito em Deus. Porque esse é o significado da fé, é confiança, é confiar. E a gente tem que fazer por onde? Né? Eu confio que eu vou mudar, eu confio que eu vou me melhorar. Eu confio que tudo isso que está acontecendo vai ser para melhor. Né? Que eu possa aproveitar as experiências infelizes que estão acontecendo na minha vida para o meu crescimento. Então, que Jesus esteja conosco, nos ampare mais uma vez, que todos tenham uma boa noite e obrigada a todos.